E eu falo isso não é de hoje. Eu falo isso a mim quando Você acha que o fato do Bolsonaro ter colocado, durante muito tempo, aliás, dúvidas sobre o processo eleitoral, você acha que pessoas desistiram de votar, pessoas que queriam votar no Bolsonaro, desistiram de votar, porque não acreditavam na urna? eu Ou acho acha que que isso não aconteceu? não, eu não sei se isso teve tanta relevância. Eu acho que as pessoas deixaram de votar por preguiça da política. Por desesperança, por olhar e falar: "Putz, a gente só tem essas 2 opções". Eu não sei se tem muito do lance da desconfiança da urna, eu não sei o quanto que isso pesa, assim. Se pesa, pesa mais como um fator, eu acho, mais inconsciente do que necessariamente uma coisa que motiva. Tipo Sim. assim: "Ah, vai, eu nem sei se essa merda é verdade, então pra que que eu vou lá", entendeu? Mas eu acho que tem menos porque quem acredita nisso que o Bolsonaro fala tá no grupo dele, é o grupo que vai votar, Sim. entendeu? O indeciso, a pessoa que não tem muita convicção no voto dela, que está escolhendo um lado porque não gosta do outro, essa gente não se pega por esse tipo de discurso, entendeu? Essa gente se pega mais em coisas, em fatos, entendeu? É como tá a economia agora. Sim. Por que que o Bolsonaro não ele podia ter sido herói nacional trazendo a vacina. Burro! Sim. Não trouxe, burro! Ele podia ter saído rei dessa merda, mas não. Mas ele teve muitas oportunidades de ser herói, né? No caso da Muitas! rachadinha. A gente sabe que rachadinha não dá em nada, tanto que olha aí o Rachadones, né? Gente, ó, é só olhar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Que é todo mundo Todo praticamente. mundo faz, assim. Sim. Quer dizer, dizem. Não, dizem que fazem. Não sei se Ele é. podia chegar e falar: "Ah, quer prender meu filho? Prende, que se ele fez rachadinha, tem que se lascar mesmo". Ele poderia sair um herói com isso, foi lá defender o filho. Ele sempre vai defender a Ele família. poderia sair como herói agora, que chamou o pessoal que apoiou ele de maluco, e ele podia falar: "Não, me prende, mas solta todo mundo do dia 8 de janeiro". Ele teve muitas oportunidades de sair como Mas ele é herói. covarde, desde os tempos. Ó, Eu nunca conheci ele. Você acha que o Bolsonaro é covarde? muito, É? muito, muito, muito covardão, muito de tudo. Eu, na minha avaliação, tá, Sim. gente? Vocês Eu podem achar gostaria o de que vocês conhecer quiserem. ele. Ele parece um cara legal de você conversar com ele. Deixa eu te falar uma coisa, eu te falei que eu vim dos Estados Unidos pequena e fui criada na Tijuca. A família Bolsonaro viveu boa parte da vida num lugar chamado Condomínio Sans Penha, na Tijuca. Então os meninos estudavam no Palas, que era um colégio ali tradicional da Tijuca para filhos de militares que não conseguiam passar no colégio militar. Que o Os colégio filhos dele militar não passaram no colégio não, militar. estudava todo mundo no Palas, que Tá. é esse colégio. Só desculpa, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, Tijuca é um bairro Das pobre, rico, não, é classe um bairro média. de classe média do Rio de Janeiro, que já foi um bairro muito, era onde Roberto Carlos, Tim Maia, era onde era o fervo cultural do Rio de Janeiro, era o bairro da Tijuca, lá no pa onde tinha os cinemas de rua, tal. Era um bairro muito era onde ficava o batalhão da polícia do exército, as pessoas eram torturadas no batalhão da polícia do exército que fica ali na Tijuca. Era um bairro muito central, assim, era muito, muito movimentado, mas virou um bairro de classe média. O pessoal no Rio, a zona sul Sim. é a classe alta, né? Me assustou, desculpa de como é que me Hum. assustou, porque eu tenho vários amigos militares e os filhos deles todos estudam em colégio militar. Me assustou agora você falar que os filhos dele não passaram em colégio militar, porque Eles estudavam no Palas, não isso é eu sei. assim tão impossível assim, Não, né? mas a Laurinha, a filha dele, também tentou passar, não conseguiu, mas botaram ela lá dentro, lá em Brasília, Nossa, né? que absurdo. Mas assim, tem o colégio militar ali na Tijuca, que também fica na Tijuca, que é o lugar onde vão estudar todos os filhos de militares, assim, é um colégio exigente, conhecido, público, né, conhecido por isso, e tal. E tem o Palas, que é para essa galera. Então assim, ó, os meninos, Flávio, Carlos e Eduardo, eh, são todos ali, o Flávio é um pouco mais velho que eu. Sim. Mas assim, eu lembro de eu sair no Rio de Janeiro, ir pra night e ver o Flávio dançando dança da bundinha, assim, entendeu? Mas ele já era político Funk. nessa época. Estava começando na Começando. política. É porque, por exemplo, o Carlos, tadinho, ele nunca foi muito certo. Eu lembro que ele conversava com uma amiga minha, tal, ele nunca, ele sempre foi estranho. E o Carlos, ele aconteceu um episódio que envolvia uma moeda de R$ 1, e aí ele foi tentar, ele achou uma moeda, ele fez era alguma coisa, alguém procurar na internet vai ver essa história.
E aí ele ganhou uma notoriedade com essa história, e aí ele logo virou vereador. Ah, eu lembro, foi feita uma entrevista Foi com feita uma ele, entrevista parece na que ele pegou uma moeda RJTV. falsa, alguma coisa assim, Isso, não é? moeda E ele saiu na falsa, TV por causa disso, eu vi esse vídeo. E aí ali, ele já tinha se candidatado a vereador e dali ele ficou na vereança para todo sempre, até agora. Mas é isso, assim, ele sempre foi o filho que eu acho que quem era do CSP, que é o Condomínio Santos Penha, e era um prédio de 2 blocos ali, que tinha galera que morava no condomínio e tinha galera que frequentava o condomínio, era um condomínio imenso. Então todo mundo conhecia alguém que morava no CSP, que é esse condomínio, e saía de colégio, ia para esse condomínio, todo mundo conhecia essa região e conhecia os Bolsonaro. Aquele maluco. E o Bolsonaro sempre foi o tiozão do elevador. Sempre, assim, ele tinha essa pecha. Era o político de quinta. Vai desminar político. Sabe, ele nunca foi uma figura emblemática, ou tipo, não, o pai dele é deputado. Não, sempre foi o Rastaquera, e que fazia o meandro dele ali na zona norte do Rio de Janeiro, na Tijuca, entre os militares, especialmente os de menor patente. Então assim, ó, quem conhece a família Bolsonaro dessa época, sabe como é que eles funcionam. E o Bolsonaro, ele tem essa coisa meio familhona ali, ele quer proteger a ninhada dele. Sim. Sabe? Tanto que ele chora quando ele fala do Eduardo, sabe? Tipo, ele tem esse problema e eu acho que tem um podcast maravilhoso contando a vida dele, sensacional, que fizeram. Quando você escuta, você entende um pouco. O pai dele era uma pessoa muito cruel, muito severa, queria ser político, era dentista, queria ser. A gente fala tanto de dentista hoje, né? Mas queria ser. E não era dentista. Ele meio que operava sem ser dentista, o pai do Bolsonaro. E aí queria ser político e também não vingou na coisa. Então, ele queria ser um militar de alta patente, nunca foi. Tem um lance de frustração, eu acho que na vida do Bolsonaro, que deixa ele. Mas você pode gostar dele. Não tem problema, se você gosta, tá tudo certo. Se você acha ele brilhante, tá tudo certo. Até porque a outra opção também não ajuda, né? Não, é isso, assim, mas entende? A gente não tem só essas duas opções. Sim, exatamente. Vamos começar a abrir um pouquinho a cabeça, vamos começar a pensar um pouquinho, vamos começar a enxergar que quem manda nesse país são deputados e senadores? E eu falo, isso não é de hoje. Eu falo isso quando eu tive a primeira aula, a Globo News, volta e meia, dava aulas pra gente entender como é que funciona a dinâmica em eleições, como é que funciona o funcionamento, como é que o voto é distribuído. Sim. Quando eu entendi como é que é distribuído o voto de deputado, que você pode votar num deputado, mas não necessariamente seu voto vai para aquele deputado, porque o seu voto pode... tantos por cento, tantos dos votos vai para ele, o resto vai para quem estiver ali na coligação dele, Sim. ou quem for do partido. Então, assim, ó, quando você começa a entender isso, quando você começa a entender o papel que os presidentes de Câmara de Deputados sempre tiveram no Brasil, Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Michel Temer, Eduardo Cunha, são todas pessoas muito poderosas que controlam a política no Brasil, isso cada vez mais. Então, mas vamos supor, acho que isso não vai acontecer, mas vamos supor que o Bolsonaro consiga colocar 3 filhos senadores. Colocar o Flávio pelo Rio, o Carlos por Santa Catarina e o Eduardo por São Paulo. Ele ganha um certo poder, porque tem 3 senadores, filhos dele, fora os outros apoiadores. Mas você acha que também não vai ter uma pressão? Porque agora ele tem a família toda senadora. Você não acha que talvez a cobrança também vai ser muito maior? Dizem que boa parte da preocupação dele de eleger pessoas do PL da família é porque justamente a avaliação de ministros do Supremo passa pelo Senado, né? Sim. Passa pelo aval dos senadores. Então, eles querem poder botar o PL e a galera do Bolsonaro ali para justamente quando for a escolha de um ministro do Supremo, eles estarem ali para dar a chancela ou não. É uma forma, mas e controlar até os atuais ministros, né? Isso demonstra como é que o jogo político ele pode ser muito mais... as pessoas têm que entender isso, como é que a coisa vem por debaixo do pano. Presidente, honestamente, está virando tipo eminência parda.
na história? É alguém que fica lá parado, mandando, desmandando, aí veta uma coisa, todo mundo cai com veto. É mais uma representação, assim, parece que a gente está vivendo num ambiente onde a gente precisava de um primeiro-ministro, mas no Brasil também não. Se a gente for ter um primeiro-ministro, vai mudar de primeiro-ministro a cada 6 meses, É entendeu? quase um parlamentarismo É mesmo. isso, o Brasil não entende como é que funciona essa lógica para ter primeiro-ministro também, é muito Mas difícil. não mudou, né? Porque eu lembro na época do Fernando Henrique, ele votava por decreto, ele governava por decreto o tempo todo, né? Ele fez o que ele quis, né? O Fernando Henrique, o próprio Bolsonaro tinha MP para burro, o Lula MP para burro, todo mundo põe MP, mas só que MP ela tem uma validade, uma hora ela Sim. tem que ser votada. E vai passar pela avaliação de quem? Deputados e senadores, está tudo na mão deles. E assim, as pessoas acham o Supremo a força política mais importante do país, porque eles estão com a Constituição na mão e a última instância da justiça está na mão deles, mas quem manda nesse país, hoje, são deputados e senadores. É quem está. Tanto que, assim, tem muitas críticas ao Hugo Mota. As pessoas estão achando o Hugo Mota mercado. Muita gente da política está achando o Hugo Mota meio frouxo. Está achando ele meio fraco, porque veio de um Arthur Lira, que atropelava e ele mandava, entendeu? O cara botava a banca no negócio, entendeu? E você acha que, devido à pressão, porque se começa a falar de uma coisa que não se falava até então, e devido a essa pressão, você acha que a gente tem a chance de o próximo presidente da Câmara ou do Senado ser alguém de São Paulo, por exemplo? Ou esquece? Não faço a Impossível. menor, cara. A força política tudo você tem que enxergar pela depende de quem eles quiserem, é isso, depende qual é o interesse no momento, depende, porque o que acontece, geralmente a maior parte das forças políticas vem do Nordeste, porque é onde vai fortemente a distribuição de verba, né? Sim. Então assim, ó, boa parte da última distribuição de emenda, boa parte, se não me engano, mais da metade da distribuição de verba da última agora, semana passada, retrasada, foi para o estado do Arthur Lira, que saiu da presidência, mas ainda manda para burro. Então, assim, existe um lance de dinheiro, de distribuição de verba, de jogo político. E vamos lembrar, a emenda é legal, ela não é ilegal. O problema é que ela está sendo imoral atualmente. A forma com que isso vem sendo feito. É realmente você jogar esse jogo político de emenda, de liberar. Gente, são 60 bilhões de reais em emenda para os deputados usarem. 50 mais 10 que sobraram do ano passado, que tinham ficado retidos por causa do Flávio Dino, que tinha mandado segurar para demonstrar onde é que estava indo a verba. 60 bilhões de reais. É muito dinheiro. As pessoas não têm noção do que é bi. A gente ouve tanto. É muito dinheiro para fazer jogo político, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender. E eu acho que falta muito do mercado de jornalismo, de comunicação das pessoas, de alertarem as pessoas com relação a isso. Fiquem atentos, entendam quem são deputados e senadores, por que você vai escolher. Não é o número que sua tia mandou votar porque você não estava memorizando os 5 números que tem que botar na urna, entendeu? Tem um motivo para essas pessoas estarem sendo escolhidas. Porque quem manda mesmo é um núcleo, sei lá, dos 513, e que pode ser que aumente agora a quantidade, mas assim, dos 513 que estão lá hoje, quem manda mesmo, sei lá, são 30? Esses 30 mandam pra burro.